em São Paulo quando tinha 8 anos. Em 2013, com 26 anos, decidi passar um tempo em Guarapari. Queria me aproximar dos meus avós, tios, tias e primos, já que tinha poucas lembranças da minha infância com eles. Ao chegar lá, foi um choque. Acostumado com a correria de São Paulo, me vi numa cidade típica do interior. Casas distantes umas das outras. Muito sítio, que lá eles chamam de roça. Para mim era uma tranquilidade bem-vinda. Precisava dar um tempo da agitação sem fim. Só quem mora em São Paulo sabe como é. Não demorou muito para começarem as velhas lendas locais. Quem já morou no interior sabe que não tem muito o que fazer à noite para passar o tempo. O que predomina é o jogo de dominó. Quase todas as casas têm gente na varanda que eles chamam de alpendre. Dá para ouvir as conversas e as batidas das peças de dominó. Fui pegando gosto pelo jogo e rindo das famosas histórias de lobisomem. Meus tios tentavam me meter medo. Minha avó, já experiente, só dizia: "Para de chamar essas coisas para dentro de casa." E eu respondia: "Isso é lenda, não existe lobisomem, saci, mula sem cabeça. Só acredito vendo." Minha avó, nas crenças dela, batia na madeira 3 vezes. Eu não gostava de ficar no sítio por causa dos mosquitos. Era um absurdo de tantos. No tempo que fiquei lá, morei na casa do meu tio, que ficava mais perto do centro da pequena cidade. Mas de quinta a domingo, eu ia para o sítio para jogar dominó. No começo, dava umas 9 horas da noite. Eu já voltava para casa. Não por medo, mas pela caminhada, que dava uns 40 minutos. Com o tempo, foi se criando uma rivalidade no jogo. Ficou competitivo entre meus tios, meu primo e eu. Já nem me preocupava com o horário de voltar. Noite de lua cheia era sempre aquela agitação. O pessoal tentando me assustar e eu dava tchau. Boa noite. E seguia meu caminho de volta. Não importava a hora. Minha avó sempre insistia: "Meu filho, fica aqui mesmo. É perigoso andar por aí essas horas." E eu só respondia: "Vó, em São Paulo, 1 hora da manhã, tem gente na rua ainda. Aqui, as únicas coisas que vejo são cachorros." E era verdade. Cada casa lá tem no mínimo uns 5 cachorros. É muito cachorro mesmo. Tinha um ponto no trajeto que, ao virar uma penúltima esquina, eu sempre me abaixava e pegava umas pedras. Tinha uns cachorros muito bravos que vinham para cima da gente. Então já pegava o jeito nesse ponto, vinha preparado. E assim seguiu por alguns meses. Como dizem, a confiança é traiçoeira. Num belo dia, o jogo foi até quase 2 horas da manhã. Foi o dia que minha avó quase me amarrou para eu ficar no sítio. E eu ri e disse: "É hoje que eu pego esse lobisomem pelo pescoço." Minha avó quis me dar 1/3 para eu voltar para casa com ele. Claro que não aceitei. Coloquei meus fones de ouvido e vim caminhando como sempre fazia. Nesse dia, percebi que não se ouvia nenhum latido de cachorro, mas não dei muita atenção. Dava para ouvir meus passos de tão silencioso que estava. Cheguei naquele ponto que eu pegava as pedras por causa dos cachorros bravos. Como era automático, abaixei e peguei as pedras. Virei a esquina e notei o silêncio total. Nada de cachorro, nenhum latido. Ainda assim, segui meu caminho. Ao chegar numa encruzilhada, que é quando as ruas formam um X, vi algo que me gelou. Encostado num poste, estava um animal enorme, do tamanho de um bezerro. Era um cão preto, com pelos longos que chegavam até a barriga. As patas eram compridas, tocavam o chão de um jeito estranho. Estava a uns 10 metros de mim, do outro lado da rua. Quando virei a esquina, dei de cara com aquilo. Na hora, minhas pernas travaram. Minha única reação foi olhar para o céu, e lá estava uma lua cheia enorme. Ou talvez o medo me fazia enxergar ela maior. Ainda tinha as pedras na mão, mas não conseguia me mexer. Fiquei paralisado. Dava para ouvir as batidas do meu coração. Pensei em voltar devagar ou gritar por socorro, mas a voz não saía. Sem tirar os olhos daquela coisa,
Comecei a andar de lado, bem devagar. O animal não se mexia, cabeça baixa, como se não tivesse me notado. Mas isso me dava ainda mais calafrio. Qualquer cachorro, ao menor ruído, levanta a cabeça, as orelhas. Quem tem cachorro sabe que é automático, mas aquele não reagia. Continuei andando de lado, um passo de cada vez. Olhos fixos nele, tentando ver os olhos, o rosto, mas não conseguia. Parecia que o rosto estava nas sombras. O silêncio era absoluto. Quando cheguei a uma distância segura, virei de costas e comecei a andar mais rápido, mas sem correr. Não queria chamar atenção. Demorei uns 20 minutos para fazer um trajeto que normalmente levava 5. Cheguei em casa, suando frio. Entrei, tranquei a porta e fui direto para o meu quarto. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando no que tinha visto. Não posso afirmar o que era aquilo, mas cachorro normal não era. Não existe cachorro daquele tamanho, e o comportamento dele era muito estranho. No dia seguinte, minha avó me olhou e disse: "Tá pálido, meu filho. Não dormiu bem?" Eu só balancei a cabeça. Desde então, não brinco mais com essas coisas. E sempre que penso nisso, sinto um frio na espinha. Hoje, se eu voltar lá, no máximo às 6 da tarde, eu já tô dentro de casa. Agora vou contar o segundo relato. Olá, meu nome é Eduardo e o que vou contar aconteceu comigo há muitos anos. Hoje estou aposentado.